Olá, seja bem-vindo a mais um Sinal de Esperança. Eu sou a Ingrid, membro da comunidade católica Obra de Amor. É uma alegria muito grande estar reunido com você mais uma vez. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho, dia 3 de fevereiro de 2024, primeiro sábado do mês. Também celebramos São Brás, e que nós possamos nos permitir, nessa reflexão de hoje, que nós possamos abrir mesmo o nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer morada, E que tudo aquilo que for falado, que seja o Espírito Santo sempre nos guiando, de coração aberto. Então, convido você a desde já agradecer, por podermos estar aqui reunidos e pedir para que tudo aquilo que for falado seja para edificação, da nossa fé, do nosso dia, e que nós possamos sempre ser instrumentos de Deus. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, nós queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos e irmãs. Amém. Nossa reflexão de hoje é sobre o Evangelho. Marcos, capítulo 6, versículo do 30 ao 34. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para algum lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje, eu queria chamar a atenção para algumas palavras desse evangelho. Os apóstolos. Apóstolos aqui, ele vem nos trazer, o sentido de enviados, Eles foram enviados em missão e eles estavam retornando da missão. Quantas vezes que nós somos enviados em missão e ao retornar nós queremos encontrar Jesus, Esse descanso que ele traz, tanto do corpo quanto a questão espiritual, E Jesus, ele fala, para os seus, ele fala, descansai um pouco, Então, eles vêm, até Jesus e eles buscam isso também, esse descanso, Jesus compreende, Jesus, ele é amoroso, Ele sabe das necessidades, do corpo e também da alma de cada um, Porém, aqueles que queriam seguir, porque ouviram falar dele, ouviram falar de Jesus, já estavam aguardando ele. Então, quando desembarcam, Jesus já vê a multidão e ele se compadece deles, como ovelhas que não têm pastor, e começa a ensinar-lhes. Então, o que esse evangelho hoje, eu quero chamar a atenção de vocês, assim como chamou a minha atenção, de que essas ovelhas sem pastor, nesse momento, Jesus, ele se compadeceu, Como fala o Evangelho, ele teve compaixão dos seus filhos, Mesmo muitas vezes no cansaço, mesmo muitas vezes desgastado, mesmo muitas vezes a gente querendo desistir, mas Jesus, ele se compadece, Nesse momento, quanto Jesus teve compaixão e foi misericordioso dos seus, Aqueles que estavam sedentos de Jesus, aqueles que queriam não só ouvir falar sobre, eles queriam ver, eles queriam ouvir Jesus falando propriamente dito, E muitas vezes nós somos assim, Nós estamos sedentos de Jesus, nós queremos, ouvi-lo, nós queremos senti-lo, nós precisamos dessa compaixão. E Jesus, nesse momento, ele teve esse olhar, Esse olhar de misericórdia, esse olhar de compaixão, esse amor pelos seus, E
eu fico pensando assim, por muitas vezes quando a gente reflete sobre o olhar de Jesus, eu falo, nossa, eu acho que a gente vai se derramar, né? Quantas oportunidades nós temos de sentir esse amor, essa compaixão de Jesus, mas pensa, vamos nos colocar, né, como aquela multidão que muitos nem sabiam realmente quem era, muitos nem sabiam o que ele tinha feito exatamente, nem acreditavam. Às vezes muitos ali estavam desacreditados, mas queriam ver para crer mesmo. E muitos ali já chamaram a atenção e eles, né, queriam desvendar realmente o que ele poderia fazer. E Jesus, ele se deparou com essa multidão e ele foi o pastor de cada um, né? Ele cuidou das suas ovelhas com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor. E Jesus, hoje ele quer olhar para mim, para você, com esse olhar de Jesus mesmo. Vai olhar aí dentro dos seus olhos, né? Quantas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cansaço, né, nós não paramos para olhar nos olhos uns dos outros, né? Muitas vezes a nossa vida tá tão uma loucura que nem com os nossos que estão aqui do nosso lado todos os dias a gente não para olhar nos olhos, para amar com o olhar, para ser Jesus na vida do outro. E aqui Jesus nos convida a ser como esses apóstolos, a ser enviado, né? Eu e você somos convidados a ser enviados, mas que nós sejamos como Jesus ele é para cada um de nós. Que nós sejamos misericordiosos, que nós sejamos amorosos e que nós possamos ter compaixão uns dos outros. Eu sei que é difícil, né? O maior mandamento que ele nos deixou de amar uns aos outros como a ti mesmo, eu sei que é difícil, né? Falo por mim mesmo, por experiência. Como é difícil amar aquele que fere, como é difícil amar aquele que mente, como é difícil amar aquele que nos ofende, aquele que ofende quem nos amamos. É difícil, mas nós temos que ser Jesus na vida uns dos outros. Nós precisamos levar Jesus para os outros. Então, o convite hoje que eu tenho para você, se permita a ser como essa ovelha que estava lá sedenta por Jesus e que você possa ser instrumento, que você possa sentir esse amor e levar ao outro, que você tenha certeza desse olhar misericordioso e de compaixão que Jesus tem por mim e por você, e que você possa se compadecer também, para que sejamos apóstolos, para que sejamos discípulos, para que sejamos missionários e que nós sejamos sempre instrumentos um na vida do outro. Então eu convido você nessa reflexão de hoje a se colocar mesmo e se permitir que nós sejamos usados, que nós sejamos amados e cuidados como Jesus cuidou dos seus e que nós possamos transmitir aos outros, né? Como instrumentos que nós podemos ser. O convite hoje é esse, para mim e para você. E celebrando o São Brás hoje, que nós possamos também ser como ele, que renunciou à sua própria vida para não renunciar à fé. Então, que nós possamos perseverar, que nós possamos caminhar, continuar sempre, apesar do nosso cansaço, às vezes das nossas necessidades, né? Que nós possamos sempre seguir Jesus e que nós possamos estar sempre dispostos a se permitir ser olhado por Jesus com esse olhar misericordioso, de compaixão e de amor infinito. Esse é o convite para cada um de nós hoje. E que nós possamos levar para os outros também, né? Por isso eu convido você que ainda não deu seu like nesse vídeo, dá um like, compartilha, né? Leva um pouquinho, né, disso que nós vamos compartilhar com você, dessa reflexão de hoje. Leva para os outros, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, né? Que nós possamos ser Jesus na vida uns dos outros. Por isso, segue nossa página também, né, no Instagram. Vem compartilhar conosco, vem vivenciar tudo aquilo que a comunidade também oferta, né?
que nós possamos estar sedentos como aquela multidão estava, né? Vem celebrar conosco, né? Aos sábados, primeiro e terceiro sábado, nós temos a missa na comunidade. Vamos ter também um retiro inicial da comunidade que você já é mais que bem-vindo, né? Se quiser mais informações, entre em contato com algum membro da comunidade, né? Já estamos com alguns cursos para esse ano. Aproveita, que nós possamos ser como aquela multidão, sedentos de Jesus, e que nós possamos nos permitir, né? Ser cativados, ser amados por esse olhar de Jesus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.